Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar ao vivo sobre fechamento de mercado no dia anterior e as notícias política, econômica e corporativa que podem impactar o seu dia a dia. Sextamos, mais uma sexta-feira, finalizando aí mais uma semana. Não esqueça, se inscreva no canal, curta, deixe seu like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e o nosso conteúdo aí seja disseminado de forma gratuita para muita gente. Além disso, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para você receber também todo esse material em PDF para você consultar a qualquer momento do seu dia. Uma semana aí com muita coisa, muita notícia e a sexta-feira não será diferente. Olhando aí para o fechamento de ontem, dia 8 de abril de 2021, tivemos uma grata surpresa, visto que desde fevereiro o índice Ibovespa não fechava ali nos 118 mil pontos e fechamos acima dos 118 mil pontos no dia de ontem. Dia de muitas altas nos Estados Unidos, com os investidores olhando aí para a ata do FOMC, como a gente sempre diz aqui, é o mesmo que o Copom lá nos Estados Unidos, e também a redução no rendimento das Treasuries, que são os títulos públicos para 10 anos lá dos Estados Unidos, que vinham preocupando já há alguns meses, e nas últimas semanas, nos últimos dias, houve essa redução aí no valor das Treasuries para 10 anos. Além disso, ontem as ações de tecnologia tiveram um bom dia, boas altas na Bolsa Americana, o que automaticamente levou isso para o mundo inteiro também, refletindo também nas ações aqui no Brasil, que não seria diferente. Só fazendo um breve comparativo aqui, normalmente as ações de tecnologia tendem a cair com aumento ali da inflação e podendo gerar um aumento aí dos títulos públicos federais, porque apesar dos títulos públicos terem um rendimento mais baixo, as empresas de tecnologia normalmente têm um retorno de longo prazo, demoram muito para dar o retorno financeiro aos seus investidores. Por isso que normalmente é comum a queda de ações de tecnologia em momentos em que os títulos públicos estão em alta e o contrário também é verdadeiro, visto o que aconteceu no dia de ontem. Ontem também o presidente norte-americano falou que está disposto a negociar os valores referentes à ampliação de impostos, lembrando ali o plano de Joe Biden nesse momento aí é a ampliação de impostos tanto para quem ganhou dinheiro durante a pandemia, para famílias aí que para pessoas que ganham mais de 400 mil dólares ano, pessoas com ativos acima de 1 milhão na Bolsa de Valores, com rendimento acima disso, e os impostos para as empresas, que passaria aí de 21% para 28%. Até mesmo a própria base governista tem algumas pessoas contrárias a todo esse aumento, e Joe Biden diz que está disposto a negociar, mas que é necessário fazer mudanças para que o país retome o pleno crescimento econômico e pleno emprego. Ontem também Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. O Fed é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos, né? E ontem o presidente, então, o Powell, em seu longo discurso, diz que não é necessário se preocupar com a inflação de longo prazo no país. Que nesse momento haverá uma alta da inflação, mas que o Fed, o Banco Central, está monitorando de perto qualquer oscilação e que não é necessário uma preocupação para o longo prazo, trazendo com isso aí mais confiança para os investidores norte-americanos. Com isso, o índice Bovespa chegou ontem a 118.313 pontos, impulsionado aí por essa mudança no exterior e por uma possível resolução em relação ao orçamento para 2021, que já estamos aí finalizando a terceira semana, né? Na quinta-feira da semana retrasada foi a aprovação, semana passada inteira discussão sobre isso, essa semana da mesma forma, e talvez se aproxime aí de uma definição com Bolsonaro devendo sancionar com alguns vetos, né? E dessa forma agradando o ministro Paulo Guedes e também agradando aí o pessoal do Centrão.
O Banco Central também anunciou no dia de ontem ali a sua política de taxa de juros livre, que será desenhado a cada reunião do Copom. Muita gente já se preocupou com a última alta ali de 0,75 pontos percentuais na taxa Selic. O Copom já havia iniciado uma informação de que poderia haver novos aumentos, mas ontem o Banco Central rechaçou essa questão, informando que será avaliado especificamente e desenhado a cada reunião essa possível oscilação aí em relação à taxa de juros. Falando um pouquinho ainda sobre o mercado internacional, a Europa também viveu um dia de muitas altas no dia de ontem, motivado por novos indicadores, principalmente de preço ao produtor, que se mantiveram dentro da expectativa dos analistas de mercado. Já olhando para a Ásia, ontem tivemos alguns movimentos opostos e preocupa, obviamente, aí novas variantes que têm aparecido no Brasil e nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos estão a pleno vapor aí de imunização, principalmente com o projeto aí de imunização de toda a população adulta, talvez dentro do mês de abril, mais tardar até o final de maio, para que o 4 de julho, o feriado norte-americano, possa ser passado de forma mais tranquila, com reunião das famílias, conforme o planejamento do presidente norte-americano Joe Biden. Olhando agora especificamente para os movimentos do dia de ontem, o fechamento nós temos Ibovespa com alta de 0,59% no dia de ontem, a 118.313 pontos. O dólar caiu 1,22% no dia de ontem, a R$ 5,57. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, como nós falamos já na abertura do nosso Morning Call, as ações de tecnologia tiveram uma boa alta no dia de ontem e Nasdaq fechou a 13.829 pontos com alta de 1,03%. O índice S&P 500 fechou com alta de 0,42% a 4.097 pontos e o Dow Jones com alta de 0,17% a 33.503 pontos. Olhando aí para a Europa, nós tivemos ontem aí o euro com uma leve alta, lateralizando, alta de 0,05%, mudando apenas as casas decimais, mantendo aí a média de 6,64 o valor do euro no dia de ontem. Alemanha, o DAX na Alemanha fechou ontem com alta de 0,17%, 15.202 pontos. O CAC na França a 6.165 pontos, uma alta de 0,57%, e o Reino Unido novamente apresentando uma alta um pouco mais forte, 0,83%, fechando aí a 6.942 pontos. Já olhando aí para o mercado asiático, a China teve alta de 0,08%, fechando a 13.989 pontos, e o Japão uma queda de 0,07%, fechando aí a 29.708 pontos. As criptomoedas que vinham aí de queda nos últimos dias, Bitcoin aí teve ontem uma alta no seu fechamento de 2,5%, e o Ethereum uma alta de 2,79%. Olhando aí para o petróleo futuro, que também tem oscilado bastante aí por conta de medidas restritivas, análise de estoque e também as definições em relação ao OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ele tem oscilado bastante com isso tudo e mudando pouca coisa dia a dia, mas ontem tivemos uma leve alta onde o Brent fechou a 63 dólares e 33 cents o barril e o WTI a 59 dólares e 75 cents o barril. O índice do medo, S&P 500 VIX, que mede a volatilidade das ações dentro do índice S&P 500, e essa volatilidade reflete basicamente para o mundo inteiro uma maior oscilação das ações, teve queda novamente de 1,63% e fechou ontem a 16,95 pontos. Sempre relembrando aqui que quanto maior esse índice, maior a volatilidade, ou seja, maior o risco dentro do mercado de ações. Lá no período de lockdown, no auge da pandemia em 2020, esse índice saltou para mais de 80 pontos. Então, só para ter um parâmetro de como o mercado tem retomado aos poucos a confiança
em relação aos investimentos em renda variável. Olhando para os metais futuro, tivemos o fechamento do ouro ontem a 1.756 dólares e 60 cents, a negociação da onça de ouro futuro, o alumínio a 2.286 dólares e o ferro refinado subindo novamente, aí chegando a 170 dólares e 45 cents a tonelada. Olhando aí para o fechamento das principais ações do índice Ibovespa, nós tivemos aí Embraer disparando aí no dia de ontem, principalmente aí por conta da ampliação das vacinas, e também tivemos aí uma possível negociação em relação a uma empresa indiana que pode fazer encomendas também da Embraer. Magazine Luiza também forte alta. Opa, esqueci de falar o número, né? Desculpa. Embraer subiu ontem 8,79%, fechando a R$ 16,08. Magazine Luiza fechou com alta de 8,27%, chegando aí a 20,85 no dia de ontem, impulsionadas aí principalmente, né, Via Varejo, Magazine Luiza e também BTOW, por exemplo, tiveram forte alta, principalmente em decorrência aí das ações de tecnologia lá nos Estados Unidos. E Dux 3, que é voltado à área de educação, fechou em R$ 31,00, alta de 6,45% no dia de ontem. Pecar 3, que é pão de açúcar, fechou com alta de 5,41% a R$ 34,83. E Via Varejo, como já havíamos mencionado anteriormente, fechou a R$ 12,92, alta de 4,95%. Já olhando aí para o fechamento das principais baixas, nós tivemos Multiplan, que é do setor imobiliário, como a principal queda do dia de ontem. Multiplan fechou aí com queda de 2,54% a R$ 23,38. Hapvida, né, com H, perdão, ali um erro de digitação, Hapvida, fechou também ontem com queda de 2,23% a R$ 14,88. PET3, que são as ações ordinárias de Petrobras, também tivemos ontem queda de 1,68%, fechamento a R$ 23,40. Lojas Renner também figurando aqui entre as principais quedas do dia de ontem. Lojas Renner aí fechando com 1,62% de queda a R$ 42,43. E finalizando aqui, Sula 11, queda de 1,52% no dia de ontem, fechando aí a R$ 34,24. Olhando para a nossa agenda de indicadores no dia de hoje, hoje é dia de divulgação, já ressaltamos isso desde o início da semana. Hoje temos a divulgação de IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, ou seja, essa divulgação no dia de hoje, muito importante para olhar para os números do mês de março. Fora do país, nós temos aí a divulgação da produção industrial e balança comercial da Alemanha, inclusive a produção industrial da Alemanha já foi divulgada aí nessa manhã, vindo bem abaixo do esperado. Desculpa. O que preocupa aí em relação a alguns indicadores, pois a produção ela caiu inesperadamente, aí era uma revisão aí para 2% ao mês, ela veio aí inesperadamente com 1,5%, então ficando abaixo das expectativas do mercado e aparentemente sem uma causa específica. Hoje também é dia de boletim industrial do Banco da Inglaterra, onde eles falam especificamente aí sobre acontecimentos em relação à política monetária e política fiscal, tanto da Inglaterra quanto internacionalmente. Hoje nós temos divulgação do IPP, o Índice de Preços ao Produtor, lá nos Estados Unidos, e as posições líquidas de petróleo nos Estados Unidos, que também devem influenciar automaticamente a questão da oscilação do preço do barril de petróleo. Olhando para o cenário político, o imbróglio que já tínhamos aí desde a semana passada, alguns em relação ao STF, alguns mais antigos, lembrando aí que
já foi encaminhado alguns pedidos de CPI para o STF, e o STF acatou no dia de ontem, solicitando inclusive aí que o Senado, o presidente do Senado aí, Rodrigo Pacheco, perdão, ele abra um pedido de CPI da pandemia em relação às ações do governo federal. O ministro Barroso, que foi quem ordenou, quem acatou esse pedido, ele acatou uma liminar do senador Jorge Cajuru, também do Alessandro Vieira, do Rio Grande do Sul, ambos são do Cidadania. Os parlamentares já haviam solicitado lá na época, inclusive, em que o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, perdão, às vezes a gente tenta lembrar de cabeça aqui e foge. O Eduardo Pazuello ainda era ali o ministro da Saúde, e esse pedido foi acatado agora pelo STF, que deve aí investigar as ações aí do governo e do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19. Ainda dentro dessa questão, após essa definição aí do ministro do STF, o Barroso, o presidente Jair Bolsonaro questiona por que não investigar estados e municípios também estão fazendo a coisa correta em relação à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro também disse que irá assumir as negociações do orçamento para 2021, considerando aí finalizar isso o quanto antes. Ele disse que ele não quer se expor e não quer correr riscos, principalmente aí pensando em cumprimento das medidas do orçamento, porque senão, em caso de pedaladas, pode haver o mesmo que ocorreu lá com a ex-presidente Dilma Rousseff no momento do impeachment. O imbróglio desde a semana passada em relação à proibição de cultos e missas. O STF, aí, em votação de de todo o STF, manteve a proibição de cultos e missas, deixando essa autonomia com estados e municípios. Lembrando aí que nas vésperas da Páscoa, do feriado de Páscoa, foi permitido a realização de cultos e missas com 25% aí da capacidade máxima. O ministro Gilmar Mendes e outros se mostraram contrários a essa medida, principalmente pelo momento em que nós vivemos, e ontem foi votado, e essa definição ela passa novamente a ter a autonomia dos estados e municípios, permitir ou não os cultos e missas em denominações religiosas. Ontem também tivemos uma grande entrevista ali com o vice-presidente, o Mourão. Ele falou sobre muitas coisas, mas principalmente aí sobre respeito ao teto de gastos, que é fundamental aí para que o Brasil continue crescendo, âncora fiscal, que é algo que nós temos que nos basear e de forma alguma perder esse norte. E ele fala, inclusive, em uma nova reforma da Previdência, desculpa, onde ele diz que aquilo que foi feito no ano de 2019 basicamente foi gasto em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Não há maiores detalhes sobre como ele acredita que isso deve ser feito, mas aí com certeza aí surge aí mais uma reforma talvez no radar, e aí também cabe aí entender como que seria feita essa reforma, visto que já foi difícil a aprovação dela, inclusive tendo deixado aí muita gente de fora da reforma da Previdência que foi aprovada recentemente. Falando um pouquinho de economia, a notícia inclusive da Bloomberg, estudos mostram aí que os países mais ricos têm vacinado 25 vezes mais rápido a sua população do que o restante do mundo, o que obviamente aí tende novamente a manter uma desigualdade muito grande. E também se fala muito em um momento de auxílio mútuo, e principalmente de empresas aí, as produtoras de vacina, trabalharem aí com redução ou zero lucro. Um novo recorde de mortes no Brasil por conta da Covid-19, se aproximando aí de 4.300 mortes em 24 horas. E no Brasil, casos de reinfecção por Covid-19 com sintomas mais fortes é o que acaba preocupando também nesse momento. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, ele ressalta aí um risco de shutdown com o orçamento atual, e ele diz que o executivo não chega até o fim do ano se não houverem mudanças especificamente aí
em relação ao orçamento para 2021. Lembrando que nós já falamos sobre isso lá no momento em que foi aprovado o orçamento, né? O orçamento ele prevê aí menos de 50 bilhões aí para a máquina pública continuar rodando e com isso, obviamente aí até nas palavras do próprio Funchal, a máquina pública não tem condições de funcionar até o final do ano. Ele diz aí que sem um ajuste rápido na peça orçamentária, os riscos são de shutdown. Shutdown, só lembrando, é a paralisia, parar os serviços públicos. E óbvio, isso traria cada vez mais insegurança fiscal aí para o país. Então, realmente cabe aí ao presidente Jair Bolsonaro tomar as rédeas dessa negociação e aí aprovar com os vetos ou negociar uma mudança nesse sentido do orçamento para 2021. Ainda falando em 2021, nesse ano, o governo ainda deve leiloar mais 22 ativos, chegando aí a um total de 84 bilhões em investimentos. Essa foi uma semana aí de forte alta nesse sentido, conhecido inclusive aí essa semana como a InfraWeek, né, que as principais chamadas aí dessa semana foram em relação aí ao Ministério de Infraestrutura, e aí leiloou 28 ativos como portos, aeroportos e ferrovias também. A entrada de recurso estrangeiro na B3 segue deficitária, mas reduziu a saída. Nesse início de mês, retornou uma alta aí de investidores pessoa física, né, colocando recursos na B3, talvez aí por essa estabilidade um pouco melhor que nós tivemos nesse início de abril, mas continua saindo muito recurso estrangeiro do país. E olhando aí para um cenário corporativo nesse momento, uma preocupação muito grande em relação às indústrias de forma geral, que estão com déficit de insumos e o aumento de custos para que esses insumos de produção aí sejam adquiridos, deve obviamente ser repassado e impactar aí no preço ao consumidor final. Nesse momento aí, o que mais tem sido afetado, são os eletrônicos e também bens de consumo que têm sido afetados bastante aí, infelizmente, aí, por essa falta de insumos para a indústria. Um grupo de empresários que ainda não está denominado, não foi dado nome aos empresários ainda, mas se uniu para doar 3,4 milhões de medicamentos para intubação. Seria aí o suficiente para 500 leitos de UTI por um mês. Então aí a iniciativa privada também atuando nesse momento aí para amenizar tudo o que acontece no país. E o Silva e Luna, né, que é o indicado aí para a presidência da Petrobras, após a demissão do ex-presidente da Petrobras, ele já iniciou um processo de transição para conhecer tudo o que está acontecendo e na próxima semana ele pode assumir definitivamente aí a presidência da Petrobras. Depende obviamente aí do aval dos acionistas da companhia, mas ele é a indicação aí do presidente Jair Bolsonaro para o cargo. De qualquer forma, ele já deve assumir com um rojão na mão, principalmente em um momento aí de forte alta no diesel, forte alta também no gás, inclusive o que levou aí o presidente Jair Bolsonaro nessa semana a falar em mudança na política de preços da Petrobras. E a Iugo, uma fintech de pagamentos, ela teve problemas no dia de ontem, onde vários usuários e principalmente aí hackers podem ter baixado o equivalente a 1,7 terabytes de dados de clientes. A empresa disse especificamente que o vazamento atingiu menos de 1% da, do seu banco de dados de backup, mas novamente aí levanta aí uma descrença, muitas vezes, em relação às fintechs e em relação à segurança da informação, algo que tem sido discutido bastante devido a vazamento de informações desde o ano passado até agora. Aí, são muitos dados de usuários vazados de Serasa Experian, tivemos ali também dados de mais de 200 milhões de CPF no início do ano, também que foram vazados com foto de documento, com declaração de imposto de renda.
As operadoras de telefonia nesse ano também tiveram vazamento de dados nesse sentido e tudo isso acaba preocupando o mercado de forma geral. E a Kepler Weber, que é uma empresa mais do setor agrícola, ela trabalha aí com suplementos agrícolas, pagará dividendos referente ao exercício de 2020. Então, se você tem ações da Kepler Weber, vai pingar um dinheirinho aí na sua conta em breve. Falando agora um pouquinho sobre a abertura de mercado no dia de hoje, as expectativas. Nesse momento, 6h17 da manhã, nós temos aí na China o fechamento aí da bolsa chinesa com queda de 1,26% no dia de hoje. Ainda nos mantendo na Ásia, a bolsa japonesa fechou com alta de 0,20%, fechamento aí das 5h30 da manhã. E olhando para as demais bolsas nesse momento, 6h17 da manhã, a Alemanha operando nesse momento aí com queda de 0,10, tá, muito ainda por conta dessa queda na produção industrial. A França operando com alta de 0,10 e o Reino Unido caindo 0,30 nesse momento. Nos Estados Unidos temos Nasdaq caindo 0,12% nesse momento, S&P 500 subindo 0,10 e Dow Jones subindo 0,15 nesse momento, 6h18 da manhã. Com certeza aí teremos um dia com um pouco mais de oscilação, principalmente aí por conta desses dados aí em relação à Alemanha. Basta agora aguardarmos as demais informações que são pertinentes ao dia, mas com certeza devemos ter um dia de forte oscilação e o Brasil novamente aí deve seguir as bolsas americanas, lembrando que o cenário interno, político e econômico pode, obviamente, aí mudar os caminhos da bolsa brasileira e, obviamente, do mercado mundial como um todo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Obrigado aí por você nos acompanhar ao vivo e também por todos aqueles que nos acompanham aí depois gravado. Entre em um dos nossos grupos de WhatsApp, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos aqui no nosso Morning Call na segunda-feira às 5h50 da manhã. Um abraço, até lá, tchau, tchau.